Isso, inclusive, é um dos avanços do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Isso está no código, ele não faz de graça. Exatamente. Por quê? Porque o Código ele preconiza a facilitação da defesa do consumidor. E, além disso, ele tem uma outra expressão que eu acho que é um dos maiores avanços que nós temos na questão do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Não é? E a inversão do ônus da prova, Fernando, é o seguinte: quando eu faço uma reclamação perante o órgão de proteção e defesa do consumidor, perante o judiciário, se o juiz entende que a minha alegação ela tem alguma plausibilidade, ou seja, se ela parece que está correta, então eu não preciso provar de que eu estou certo. O fornecedor é que tem que provar que eu estou incorreto ou que ele está correto. Já facilita, não é? Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer uma prova... O consumidor normalmente é o lado menor. É o lado que a justiça chama do hipossuficiente, que é o mais fraco, né? Então, normalmente, é difícil você trabalhar nessa situação. Igual como o nosso amigo está dizendo aí, às vezes nós temos contratos, e os contratos, eles são contratos de adesão. O que é contrato de adesão? Ele já fica pronto e você vai lá e assina. Não tem jeito de discutir as cláusulas. Mas isso não é errado. Não ter é? um contrato pronto não é errado. Isso faz parte do mercado. Se ele não consegue discutir o contrato, como é que faz? Se eu faço como é que altera ali o contrato de adesão? Mas eu vou falar contrato de banco. Né? O contrato de banco não tem nada que é ilegal no contrato, até porque os contratos de banco são auditados pela CVM, Conselho Monetário Nacional, e o financeiro, ele é auditado pelo Banco Central. Então, e tem um corpo jurídico atrás de qualquer banco, de qualquer agência, de qualquer financeira, que trata cada cláusula ali. Então o senhor está dizendo que os bancos eles não erram? Que o banco, no questão de contrato, não, porque eles são auditados, inclusive, por outros bancos. Sim, doutor. Então, não existe isso. Eu vou ler para o senhor aqui o porque artigo 54. O banco tem 1000 contratos, já deixa pronto, você só vai e assina. Isso não é errado, isso não é ilegal. Desde que as cláusulas que estejam ali no contrato estão dentro da lei, não tem nada de abusivo, não é nada de errado eu assinar um contrato pronto. Né? Então, não é esse argumento que vai trazer algum benefício para o consumidor. Porém, o artigo 54, parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor diz que, nos casos do contrato de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. O que a gente percebe muitas vezes é que as cláusulas elas não são feitas em destaque, que aquelas cláusulas onde tem juros sobre juros, tem situações... Isso não existe mais. Nos contratos não existe mais. Tiraram aquelas letras miudinhas. Não existe mais as letras miudinhas em contrato de sistema bancário. Não tem mais isso. Eu não sei quando que você leu algum contrato de banco. Eu estou falando coisa recente. Hoje, você pegar um contrato dos principais bancos... O sistema anda se adequando à lei. O banco é um dos Mas órgãos. a lei obrigou os bancos a fazer isso. Exatamente. Aí ele teve que apanhar para isso. A lei, então, foi para o consumidor uma vitória. O banco não está fazendo favor para ninguém. Ele está justamente cumprindo normas. Agora, que ainda tem falhas? Tem. Que ainda tem que melhorar muito? Lógico que tem. Mas o sistema financeiro no Brasil ainda é um dos mais modernos e atuais do mundo. Tem vários países que copiam o sistema financeiro aqui do Brasil e levam para um país de primeiro mundo, inclusive. Então, agora, deixa eu fazer uma pergunta que é muito comum, a gente está cansado de ver. Eu conheço pessoas que entraram na justiça contra os bancos pelo seguinte: a cobrança indevida de tarifas. Por serviço que o cliente, às vezes, não solicita e o consumidor que for cobrado por essa cobrança indevida e pagá-la, tem o direito da devolução em dobro. Em alguns casos também, a indenização se for até cabível danos morais se a cobrança for sido vexatória. Não é incomum as cobranças de taxas e a pessoa chegar lá e reclama e não é atendido. Mas o banco resolveu esse problema também. Hoje não existe mais aquele, igual antigamente, a gente pegava o nosso extrato, tinha lá um tanto de tarifa. Tarifa até se você pisou na agência, eles cobravam lá. O cafezinho que você tomava no banco tinha uma taxa lá com outro nome. Ainda tinha um complicador, né? Você tem um pacote número 1, mas se você quiser, você tem um pacote número 2, número 3, uma cesta. Isso chama cestas de produto. Isso é legal, isso está funcionando, isso inclusive foi aprovado. Confuso, não? Não é. Isso inclusive foi aprovado junto com o Defesa do Consumidor.
tem uma cadeira lá na reunião do Conselho Monetário, onde rege essas Alguém representando, e vocês concordaram. Um representante meu, como consumidor, estava lá sentado nessa mesa e foi aprovado. Negociando. Foi negociando. Então, hoje os bancos resolveram esse tipo de problema montando a cesta de tarifa. Então, você abre conta num banco, você paga lá, vou dar um exemplo, R$ 45,00 por mês, lá está incluído tantos extratos, um talão de cheque com 2 talões de cheque com tantas folhas, a compensação, porque isso gera custo. E banco, apesar de ganhar muito dinheiro, e ganha muito mesmo, né? Um recorde de todos os anos. Recorde. Eu acho que o banco aqui no Brasil é o que mais ganha dinheiro em todos os segmentos, e isso já vem há muitos anos, não é agora. Então, assim, essas tarifas é para custear as despesas que o banco tem, que a agência tem. A carga tributária do banco, todo mundo fala, banco não paga imposto. Paga, e muito. E muito a carga tributária do banco. Não estou defendendo o banco, não. Mas eu acho que nós, como consumidor... Você está explicando aqui para os nossos telespectadores que os bancos estão se adequando. O fato é que pode ser um banco, pode ser uma agência da área de fornecimento de energia elétrica. Ou já aconteceu, eu vou confessar para você, aconteceu comigo com água. E no momento que foi comprovada a cobrança indevida, eles foram obrigados a ressarcir em dobro. Quer dizer, as pessoas têm o direito de poder, provou que houve uma cobrança indevida. Cabe até uns danos morais. Cabe até uns danos morais. O banco anda se adequando. Então, é uma realidade e a gente vê que isso aí foi uma grande evolução, não só do país, vamos dizer assim, mas o próprio fornecedor aí do serviço que agora está se adequando. Mas deixa eu voltar aqui agora um pouco na Solange. Fala, Solange. O que mais, qual é o trabalho realmente que o movimento das donas de casa vem desenvolvendo nos últimos anos? Bom, eu vou explicar para as pessoas, movimento das donas de casa, o que é isso? O movimento das donas de casa... Não está em todas as esferas da federação, sim, né? Todos os lugares? Está. Infelizmente não está. Até, não por falta de vontade nossa, né? Que fomos precursores. O movimento de Minas Gerais tem hoje 31 anos, faremos esse ano, e somos, assim, reconhecidos no Brasil inteiro, mas até no estado de Minas a gente não consegue expandir a quantidade que a gente gostaria, porque as pessoas não têm muito a consciência do cidadão. Porque no momento quando foi criado o movimento, ele foi criado por uma necessidade cidadã de lutar contra uma situação que estava colocada no país inteiro, que era a hiperinflação, né, que nos comia pelo pé de manhã, de tarde e de noite, e que todo mundo estava atolado até aqui, mas aceitando de uma certa forma. Tinha pessoas que aceitavam tão tranquilamente que achavam que era maravilhoso o tanto que o dinheiro dele rendia aplicado. Ele não tinha noção que estava rendendo aplicado menos 80% e que ele tinha tomado 200%, né? Exatamente. E achavam até que aquilo era muito bom. Falta de informação. Então, naquele momento, que foi quando o movimento foi criado em 83, que foi por força exatamente desse estado de coisas, foi um grupo de mulheres com um sentimento cidadão que saiu de dentro de casa e disse assim, temos que fazer alguma coisa para melhorar, né? Porque a mulher sentia, como a dona Lúcia Pacífico, criadora do movimento... Ela que começou... Ela que criou, sim, ela juntou um grupinho pequeno de senhoras e criou. Mas elas diziam, nós temos que ser aqui o ministro da Fazenda da nossa casa. Porque nós temos que medir o feijão e o fubá para saber o que vai dar para de manhã e para de noite. Chegava no supermercado, não se comprava de noite pelo mesmo preço que comprou de manhã, absolutamente nada. Então, tinha que haver uma sacudida. Essa sacudida veio a partir dessas mulheres que se reuniram e falaram, vamos fazer alguma coisa em benefício de nós, consumidores. Afinal de contas, todos somos. A partir daí, quando a inflação começou a ser debelada, a gente passou a trabalhar também em benefício da criação da lei. Porque não adiantava nada a gente ficar gritando, se não tinha nenhuma lei que acobertasse aquelas coisas que a gente falava. Então, aproveitamos a Constituição, que estava sendo elaborada em 88, fizemos um movimento e reunimos 390 mil assinaturas de eleitores, entregamos nas mãos do senhor Ulisses Guimarães, que era o presidente, né, do Senado, e ali foi dado, entrou para o Código de Defesa do Consumidor o direito à proteção
do consumidor. E, posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, que veio 4 anos depois. Né? Hoje não tem ninguém da associação como vereador, deputado, igual a dona Lúcia. Teve a dona Lúcia há algum tempo, teve o Délio Malheiros posteriormente, depois da dona Lúcia, né? Que era uma pessoa ligada diretamente à defesa do consumidor. Sabemos que outras pessoas que estão lá, outros deputados também, estão zelando. Mas não é específico igual a doutora Lúcia. A dona Lúcia foi vereadora em 2 mandatos e foi deputada em 1 mandato. E estadual. E ela é de autoria da dona Lúcia, aquela lei, a lei estadual, que obriga todos os estabelecimentos comerciais do estado de Minas Gerais de possuírem o Código de Defesa do Consumidor para consulta. Porque o consumidor, embora ele não conheça a lei, né, os artigos, mas quando ele sentir que ele pode estar sendo lesado de alguma forma, ele pode pedir ao dono daquele estabelecimento que traga o código e vamos, então, ver onde que eu posso ser atendido aí, de que forma que o código pode me dar uma sustentação. E ele dá muita sustentação, mas as pessoas, infelizmente, não sabem, muito menos aquele comerciante que está ali a grande realidade fazendo a relação que de os consumo. problemas que existiam antigamente, que era normalmente ali, podia ser com um restaurante, uma lanchonete, as pequenas empresas, perderam de bolada, vamos dizer assim, de balaiada, vamos dizer, das grandes empresas de telefonia, cartões de crédito. E daí o povo deixou para lá, né? Proporção, né? A proporção Antigamente, foi eu acho que terrível. não deve ser da época de vocês, mas existia a Sunab. Lembra da Sunab? A Sunab, a gente falava assim, eu vou ligar para a Sunab, o dono do estabelecimento ficava com medo. Agora, hoje... Era o único fiscalizador que existia. Exatamente. Hoje a gente fala assim, eu quero o Código de Defesa do Consumidor. Ele pega e te dá o Código do Consumidor, porque não acontece nada. É dificilmente aquele livro, né? É difícil entendimento, não é qualquer pessoa que pega o código e vai discutir com o dono do estabelecimento. Então, assim, é uma iniciativa muito boa, creio que essa não vai cair, mas não traz muito benefício para o povo, para aquela dona de casa que está sendo lesada. Já trouxe muito avanço e, na verdade, é o seguinte, acabou cerceando também aquele poder econômico em cima daquele que era o lado mais fraco. Mas a lei existe para todos, para o forte e para o fraco. Sem dúvida nenhuma. A mesma lei que vai acobertar uma financeira, uma questão gerada com uma financeira, vai com o mercadinho da esquina. Nós vamos voltar daqui a pouco comentando esse fato. Daqui a pouco a gente pode falar também sobre as compras pela internet, o direito de devolução da mercadoria. Nós vamos conversar sobre isso. Olha, no nosso programa a gente tem um costume de dizer que o cidadão tem que ter coragem para fazer diferença. E eu vou apontar aqui uma história interessante que aconteceu aqui em Belo Horizonte. A insatisfação na compra de uma concessionária de um veículo, o cliente, de uma forma desesperada, de tanto tentar negociar e não conseguiu resolver, ele dormiu dentro da concessionária para até que fosse recebido pelo proprietário da concessionária para tentar negociar.